normal, fica no banco. Né? Ele vai ficar no banco por culpa dele mesmo, porque ele tomou um cartão, depois ele tomou um amarelo, foi suspenso, aí ele foi lá, tolamente tomou um vermelho, foi expulso, pegou 2 jogos, dos 2 jogos que entrou, jogou bem, então ele perde lugar no time. Ele teve um momento que estava o Fluminense bem à frente, assim, no histórico recente, que o Fluminense era um time muito difícil para o Flamengo, ainda é. O Flamengo esse ano, até pelo menos na Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Fluminense. Dessa tabela, né? No primeiro turno do Botafogo, aí você vai começar a entender o lado da organização do time, da performance do time, o que aconteceu no primeiro turno e que... E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar a preparação, né, para o clássico fundamental desse sábado, né, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Vamos ter o retorno do Bruno Henrique, do Thiago Maia, mas se eu fosse o Tito, né, mas cada um faz o que faz, né? Se eu fosse o Tito, eu não colocaria o Bruno Henrique agora, tá bom? Colocaria, se for pra colocar, coloca no segundo tempo, porque o time tá tão entrosado, jogou tão bem contra o Palmeiras, já tá, entre aspas, engateado, né? E o Everton Ribeiro, perdão, o Everton Cebolinha tá jogando pra caramba, né? Arrebentou contra o Palmeiras, tá jogando muito bem ali, tanto defensivamente como ofensivamente. O Bruno Henrique é ótimo na parte ofensiva, só que deixa um pouco a desejar na parte defensiva. Mas o time que tá ganhando não se mexe, né? Mas vamos ver o que é que o Tito vai fazer para a escalação contra o Fluminense. Lembrando que o Fluminense jogou com reserva diante do Internacional e vai vir com força máxima para o Flamengo, né? Para tentar frear o Flamengo. Mas vamos ver o que é que vai dar, tá bom? Créditos e direitos autorais SPN Brasil, link vai ter na descrição. E se puder se inscrever no canal vai ajudar bastante, tá bom? O vídeo. Mas opa, meu rival tá querendo. Tem e isso aí? também, tem isso O que também. eu faço nesse campeonato? Então, o Fluminense é uma dessas figuras, né? E o Flamengo vai daquele jeito Rock Balboa que a gente tá vendo esse filme. Hein, Mariana? Foi uma boa referência sua. Nessa hora tá ali correndo na praia e treinando pra sequência final aí do combate, hein, Pedro? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, abraço ao Donk, também o Marra, um beijo para Mari, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Olha, correr na praia nesse horário aqui no Rio de Janeiro tem que ser para Rock Balboa mesmo, porque tá sofrendo, tá? O maçarico tá ligadíssimo aqui no Rio de Janeiro, nessa véspera de Fla-Flu. Vai rolar amanhã nesse Maracanã aqui, ainda bem que 18h30, quando o sol já vai estar um pouco mais, esperamos, amansado para a prática do bom e velho esporte bretão, né? Como diriam os antigos do rádio. Semana passada foi assim, um clima bem, uma temperatura boa para a disputa da final da Copa Libertadores. O Fluminense venceu, campeão, tricolor, fácil de arrumar tricolor sorrindo de orelha a orelha aqui no Rio de Janeiro. E o flamenguista também está empolgado, depois dessa vitória de 3-0 sobre o Palmeiras no meio de semana. Então são 2 times empolgados assim que vão entrar em campo. O Fluminense no meio de semana deu aquela segurada nos seus veteranos, Ganso, Cano, Marcelo, Samuel Xavier. O pessoal não foi enfrentar o Internacional, mas vai voltar provavelmente a tropa de choque amanhã para esse confronto com o Flamengo, Fla-Flu. Afinal, a última cerejinha do bolo para o Fluminense pode ser atrapalhar as pretensões do Flamengo de disputar o título nessa reta final de campeonato brasileiro. E depois, se atrapalhar o Flamengo, pode pensar mais tranquilamente no Mundial, com certeza. Talvez uma última missão aí no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mandante desse clássico no Maracanã, o Flamengo fica naquela dúvida. O Tite vai trabalhar mais uma vez hoje à tarde no Ninho do Urubu. E ele tem uma dúvida, na verdade, mais de uma dúvida, né? Porque o time... Quer dizer que o Grêmio e que o Palmeiras só não tem do Bragantino. Então, assim, esses times ainda têm 32 jogos. 33, já tem 33. O Flamengo preocupa, porque tem um jogo atrasado com o Bragantino. Aí o Flamengo, se por exemplo venceu, aí tá empatado com o Botafogo em tudo. Aí é um problema, porque perder o título é ruim. Então, pro Flamengo... Eu vou fazer essas Então bota os seus dados aí. Em cima dessa tabela, né? No primeiro turno do Botafogo, aí você vai começar a entender o lado da organização do time, da performance do time, o que aconteceu no primeiro turno e o que vem acontecendo no segundo turno. Aí você levanta aqui, o primeiro turno do Botafogo, 35 gols marcados. 35 gols. É muito gol. Quantos gols sofridos? 11. Apenas 11 gols. No primeiro turno? Primeiro turno. Só agora, nesses 2 últimos jogos aí, o Botafogo já tomou 9, em 3 jogos, quase 9 gols, 4 jogos, 10 gols. Então, segundo turno, o time só fez 16 gols. 16 gols. Então, o problema todo não é só da parte defensiva. 45. Não é a parte da... 35. Ah, não, então metade.
Não é a parte só defensiva. Aí você tem aqui os gols sofridos, que nos últimos jogos, lógico, que foram goleados, né? Acabou tomando vários gols. Foram 17 gols sofridos, ainda faltam 6 jogos ainda para o Botafogo. Então, assim, o cenário todo não é, se você olhar, o contexto é defensivo. Você culpa muito as derrotas pelo um problema defensivo. Só que a intensidade do jogo ofensivo do Botafogo, tanto na performance de marcar gol e da parte defensiva, que tem que ajudar na parte da marcação. É isso aí. Né, como se fosse uma final e tal, para prejudicar o Flamengo. E tem um outro aspecto também, que é o Fluminense olhando para o Mundial de Clubes também, né? Ou seja, jogadores já pensando que ninguém quer se machucar, ninguém quer ter um problema. Vai muito de cada um, como é que cada um encara essa situação. Eu acho que o Fluminense, até o final desse campeonato, embora tenha feito uma partida digna contra o Internacional, né? Cheio de reservas e não perdeu o jogo, foi 0-0, é possível que a gente veja jogos do Fluminense com diferentes comportamentos em função da proximidade de uma competição que o clube vai jogar pela primeira vez na sua história, né? E com a possibilidade de pelo menos chegar numa final contra o Manchester City e tudo mais. Eu acho que sim, a grande expectativa do lado do Flamengo é que o Flamengo faça de novo um bom jogo, que o time jogue concentrado, que o time encare com a seriedade necessária a partida. O Tite está fazendo lá o trabalho dele, mas esse time já deu demonstrações inequívocas de que não é 100% confiável, né? E para ele ganhar essa confiança tem que fazer seguir os jogos. Esse é mais um deles. Mas imagino que vai ser um jogo também que o Tite talvez adote uma estratégia até de deixar o Fluminense ter mais posse de bola, como gosta do Fernando Diniz, como aconteceu no primeiro tempo contra o Palmeiras. O Palmeiras teve mais posse de bola. Eu acho que ele pode ter um plano de jogo um pouco diferente do que é o normal nesses confrontos, que os dois tentam ali controlar a posse e ter um protagonismo no jogo a partir do domínio da bola por um maior período de tempo. Mauro, o nosso grande debate foi: Cebolinha continua? Porque para mim deve continuar. Jogou muito e o Bruno Henrique volta. Não vai mexer, vai manter. O Bruno Henrique vai ficar no banco. E você acha que ele deve manter? Sim, sim. Até porque o Bruno Henrique não faz bem o papel que o Cebolinha está fazendo. Acho que o Bruno Henrique fica muito sacrificado quando é colocado ali para jogar no corredor, tendo que voltar e marcar. Ele perde muito do poder de decisão dele. E eu acho que não é um momento interessante para você fazer experiências e mudar. Mantém como está. Deu certo, foram 2 jogos, o time venceu, o Cebolinha jogou bem, deu assistência. O Luiz Araújo jogou muito bem pelo outro lado do campo. Então, eu imagino que seja mais conveniente deixar o Bruno Henrique como opção aí no banco de reservas, como está o Gabriel. Normal, fica no banco. Ele vai ficar no banco por culpa dele mesmo, porque ele tomou um cartão, depois tomou um amarelo, foi suspenso, ele foi lá, tolamente tomou um vermelho, foi expulso, pegou 2 jogos, dos 2 jogos que entrou, jogou bem, então ele perde lugar no time. Depois ele tenta recuperar, absolutamente natural. Se a gente falou do confronto Abel Ferreira e Tite, agora é Tite e Fernando Diniz, né? É o ex-técnico da seleção brasileira contra o atual técnico da seleção brasileira. Se o Tite já venceu um baita duelo que foi contra o Abel Ferreira, agora ele tem o grande treinador brasileiro, né, da atualidade, campeão da Libertadores, técnico da seleção. O que esperar desse confronto entre os dois, hein? Eu acho que o Flamengo é favorito. Em cima de tudo que foi colocado aqui, por mais que o Fluminense esteja vivendo um momento glorioso, faz uma semana que ele ganhou o título e tal, mas a cabeça já mudou, né? O Fluminense já está classificado para a Libertadores, não tem grandes pretensões no campeonato. Talvez a maior pretensão dele seja incomodar o Flamengo, atrapalhar o Flamengo. Mas Mundial, uma série de coisas inéditas no clube. Eu acho que se fosse numa condição normal, teríamos um jogo um pouco mais equilibrado. Mas acho que amanhã, para mim, é amanhã mesmo, né? Confirmando. Amanhã. Para mim, amanhã o favoritismo é do Flamengo. O Flamengo tem todos os motivos do mundo para se matar nesse jogo. E o Fluminense tem todos os motivos do mundo para ir mais, sabe? A única motivação é ferrar o Flamengo. Eu acho muito pouco. Eu acho que o outro tem motivação para ganhar o jogo e acho que o Flamengo ganha o jogo. Para mim, o Flamengo é favorito. Favorito. Mas a gente fala do atual campeão da Libertadores no seu último jogo que vale alguma coisa nessa temporada. Eu acho que é um jogo muito igual, porque o Fluminense está jogando muito bem. O Fluminense está confiante, está empolgado com a Libertadores. Olha o que pode ser o ano do Fluminense. Ganhar um título do Flamengo do jeito que foi no Campeonato Carioca, saiu perdendo por 2-0, ganhou de 4-1. Depois, campeão da Libertadores de forma inédita, o grande sonho da torcida do Fluminense. E ainda poder tirar o Flamengo da luta pelo título brasileiro, Bruno Prado. Não sei se o Flamengo é tão favorito nesse jogo aí, não. Eu acho o jogo bem duro. Talvez o mais difícil é que tem também o Bragantino e o Atlético Mineiro, né? O Flamengo tem muitos jogos em casa, mas tem adversários fortes. Eu acho um jogo duro, né? E o histórico recente de Flamengo e Fluminense,
ele tem sido... Teve um momento que estava o Fluminense bem à frente, assim, no histórico recente, que o Fluminense era um time muito difícil para o Flamengo, ainda é. O Flamengo esse ano, até pelo menos na Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Fluminense, mas perdeu a final do estadual desse ano e do ano passado. Também teve algumas derrotas em campeonatos nacionais, então eu acho que é um jogo bem duro. Talvez seja o último jogo de um Fluminense ainda mobilizado de certa maneira no Campeonato Brasileiro, porque é um jogo grande, todo mundo quer jogar, tem vários fatores, jogadores, o campeão da Libertadores desse ano contra o campeão da Libertadores do ano passado, a rivalidade, os dois treinadores, né, como você falou, o último técnico da seleção e o atual técnico. Eu acho um jogo bem duro. Flamengo, claro que é um jogo muito mais importante para o Flamengo, né? O Flamengo está tentando ganhar o título brasileiro, o Fluminense já resolveu a vida dele esse ano. Mas eu acho que é um jogo bem difícil. Eu acho que daquela projeção que a gente fez agora de pontos, esse é um jogo que eu considero, sim, a hipótese razoável aí do Flamengo perder pontos. É um jogo bem... Aí, né, como é que vocês viram, o pessoal todo torcendo contra o Flamengo, né? Mas a vida que segue. Uma informação aqui importante, que o paparazzo rubro-negro acabou de trazer, é que segundo a Rádio Manchete, o lateral esquerdo Alexandre, né, da Juventus, foi chamado pelo atual técnico, que é o Miciliano Alegre, para conversar, e disse que não pretende usar ele para a próxima temporada, né, para 2024. E com isso o Flamengo entra na parada para tentar a contratação dele já para 2024, já que o Felipe Luiz não vai conseguir jogar mais no próximo ano. A gente não sabe ainda se ele vai se aposentar em algum outro time, se vai continuar ou vai se aposentar de vez, né, no final do ano. Lembrando que o contrato dele já é até dezembro. O Alexandre é um ótimo jogador, né, um ótimo lateral, ainda é um pouco jovem e vai cair muito bem na equipe do Flamengo. Coloco nos comentários certo para vocês. Créditos e direitos autorais, SPN e Jovem Pan Sport, tá bom? O link vai estar na descrição. Valeu. Yeah. Please don't